Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain, esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo e continuando aqui com o Chicago Pro, vou falar um pouco mais dos brasileiros agora rapidamente. Eu citei os dois brasileiros ontem, o Jorlan Vieira e o Maradona, e muita gente teima em querer não entender, teima em querer distorcer as coisas e teima em querer causar polêmica onde não existe, onde não precisa existir. Eu disse que o Maradona foi muito bem com o top 3 e que o Jorlan também teve uma estreia muito boa. E muita gente veio falar, criticar, enfim, que tô puxando o saco do Jorlan e tudo mais. Começando pelo Maradona. Maradona se apresentou impecável, físico muito bom, estava seco, ficou no top 3, conjunto de dorsais muito bons. Inclusive, a gente vê que esses caras, o Maradona, o Eduardo Correia, eles tinham costas muito boas. E a gente vê que a nova geração de profissionais que a gente tem hoje dentro do bodybuilding nacional, grande parte deles não tem bons dorsais. Inclusive os aspirantes a profissionais, aqueles caras, alguns caras que são bem famosos, estão bem em voga, bem volumosos, mas que não têm um conjunto de costas muito bom. Por quê? Não treinam direito, não sabem treinar. Eu vi hoje uma certa discussão aí a respeito de um vídeo de um atleta, e aí ele respondeu pro menino para justificar a maneira dele treinar, que são métodos comprovados e usados por atletas de 100, 120 quilos que tem muito mais hormônios circulando do que a classe inteira da faculdade do menino. Não é porque o cara tem muito mais hormônio que ele é mais inteligente que o cara que estudou, não é porque o cara tem mais hormônio que ele deve treinar errado ou que ele pode treinar errado. Esse pode ser, às vezes, o maior problema do atleta brasileiro. Eu sou maior, eu sou enorme, eu tomo hormônio, eu posso treinar assim. Eu posso treinar dessa maneira porque é assim que eu preciso treinar. E aí os caras aprendem aqueles dorsais que não são tão bons, principalmente a parte baixa, não se preocupam com contração excelente, enfim. É só um detalhe aí. Parabéns ao Maradona que apresentou um conjunto de dorsais excelente, muito bom, árvore de Natal, estava muito bem seco. Eu estava preocupado com o Maradona porque eu via ele envolvido com muitos projetos logo antes da competição, organização de campeonatos, de palestras, e eu por um momento fiquei preocupado, falei, será que esse estresse todo não vai influenciar negativamente no físico dele no dia da competição? E não influenciou. O Maradona tá num momento da carreira diferente do Jorlan. O Maradona já é um profissional há muitos anos, já tem muita experiência, já passou da fase de novato, ele já tá tranquilo, ele não a emoção, vamos dizer assim, o fator emocional, o fator psicológico já não joga mais com o Maradona. Ele vai muito tranquilo nos shows. Ele tem uma tranquilidade financeira maior já, ele tem, enfim, ele não precisa se preocupar com a questão financeira para ir competir. E isso traz uma tranquilidade extra para o atleta. E sem falar na experiência de treinos, e enfim, de competições, e de ter competido mais vezes contra caras muito bons e ter convivido muito mais tempo com caras muito bons, o que dá um pouco mais também de tranquilidade para ele na hora de competir. Não é à toa que ele ficou em top 3 do Chicago Pro, vai competir agora de novo na Europa, vai pegar um line-up sem vergonha, filho da mãe, vou falar disso no próximo vídeo. Vai ter um trabalho duro lá, mas vai lutar por mais alguns pontinhos em busca do Olímpia, da vaga pro Olímpia. O Jorlan é um outro caso. Eu falei no vídeo passado que o Jorlan teve uma estreia muito boa. E isso não tem a ver com colocação. Muitas vezes, pessoal, tem muita gente que assiste o canal, tem muita gente que está envolvido dentro do bodybuilding, dentro do meio do fisiculturismo hoje, que nunca competiu, que ainda não participou, não esteve nos palcos, e às vezes não consegue se colocar muito bem na posição do atleta. Me falaram assim, mas o Jorlan não treina para vencer, porque todo mundo treina para ganhar. A questão não é essa. Quando o Jorlan competia no amador, que ia competir o Mr. Rio, que ia competir brasileiro, que ia competir Arnold Classic Rio de Janeiro, ele lutava para ganhar, ele treinava para ganhar, ele sabia que era o nível de competição que ele lutava para ganhar. Hoje o nível de competição subiu um pouco, ele virou profissional, ele vai enfrentar os melhores dos melhores, caras que mesmo quando estão fora do top 10 ainda são muito bons, e que qualquer deslize, qualquer detalhe tira muitas posições do atleta. É natural, o Jorlan é um cara inteligente, tenho certeza disso, que ele sabe das limitações físicas que ele tem, ele sabe da limitação estética que o físico dele tem,
não é um físico bonito, não é um físico estético, agradável esteticamente. Por não ser um físico estético e agradável esteticamente, ele tem que jogar sempre no lado de estar volumoso e estar seco, tá dry, tá seco sem água e tá cheio no dia do campeonato, que foi um problema que ele teve nessa competição também, mas eu chego lá ainda. E com tudo isso, o nível de expectativa muda também. Ele passa agora a competir não mais pensando em ser campeão do show. Ele passa no primeiro momento a competir, ou pelo menos deveria passar, pensar dessa maneira em chegar no top 10, depois chegar no top 6, enfim, subir a escadinha de novo. É um novo começo para ele. E como ele é um cara que gosta muito, ele é um apaixonado pelo fisiculturismo, era muito importante, era uma coisa, era um sonho dele, pessoal, competir num palco profissional, e isso demorou muito tempo. Essa primeira experiência tende a ser muito emocional, tende a levar muito para o lado psicológico, e eu acho que aconteceu isso com ele. Além de ter todo aquele problema financeiro, de não ter conseguido, quase não ter conseguido dinheiro, 3 semanas, 4 antes, não sabia se ia, se não ia. E isso pesa muito na cabeça do atleta. O bodybuilding é um esporte onde a tranquilidade é muito importante, onde a tranquilidade e a falta de estresse vão influenciar positivamente no físico no dia. Eu quis dizer que a estreia dele foi boa no sentido que ele foi lá e pôs o pé na água, ele foi lá e estreou finalmente, subiu no palco profissional, tirou um monte de foto, fez o show dele, ouviu a música, curtiu, tirou aquela coisa que ele tinha de, vamos lá, agora ele vai ter mais tranquilidade e vai deixar o psicológico influenciar menos nos próximos shows. Ele tem um caminho longo a percorrer, é lógico, tem que fazer ajustes no físico dele, ele tem que melhorar partes-chave do físico dele, senão ele não vai ter sucesso no profissional. Mas ele é um cara inteligente, eu tenho certeza que ele sabe disso. Provavelmente, ele teve uma conversa com os árbitros, teve um feedback dos árbitros e também, na minha opinião, isso é importante que ele ouça. E estar num show internacional, estar num show nos Estados Unidos profissional com árbitros americanos e conseguir ouvir um feedback desses árbitros é muito importante. Talvez para ele tenha mais valor do que todo mundo falando aqui e ele comece a seguir. Então, eu quis dizer que a estreia dele foi muito boa nesse sentido. Em termos de colocação, pode não ter sido boa, mas é o que a gente esperava mais ou menos. E não é só colocação no show profissional, no começo de carreira profissional. Agora ele tem, como eu disse, tem todo um caminho a percorrer e são etapas, são fases que ele vai ter que percorrer. E por isso que foi importante para ele competir nesse show. A gente aguarda o Jorlan no próximo show. Vou tentar fazer uma live com ele, conversar também. Vamos ver se a gente faz alguma coisa nesse sentido aí, tá? Vai ser muito interessante poder ouvir o lado do atleta nessa história. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Miguel Chaim. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui quem concordou, quem não concordou também é legal. Vamos ouvir a opinião de vocês. É claro que tem gente que não vai concordar com isso e eu respeito a opinião de vocês. Quero conversar sobre isso. Quero ouvir a opinião sendo a favor do que eu disse ou contra. É importante que a gente discuta. Eu acho muito legal. Os vídeos do canal têm tido discussões bem interessantes aí, gente bem inteligente comentando. Tem uma exceção ou outra, claro, mas eu gosto muito de ler o que vocês falam. Nem sempre eu consigo responder, mas eu leio sempre tudo e acho tudo muito interessante. Quero pedir que vocês compartilhem também o vídeo, que passem, para ajudar o canal a crescer. É muito importante essa reta final antes do Olímpia, a gente conquistar mais exposição e mais fãs para o canal conseguir subir ainda mais. E para a gente ter condições de fazer vídeos e coberturas melhores do fisiculturismo. Vou ficando por aqui, até a próxima.